três pontos que são ruins. E tiraram o agro também, né? Isso eles sempre tiram, né? Mas aí tirou, mas aí incluiu uma questão no auxílio defeso, da saúde também, auxílio saúde, e também a questão do pé de meia como para ser contado como MDE. Então é bem ruim isso para a educação. E no Senado, que vai ser votado o Sistema Nacional de Educação, a senadora Dorinha piorou o relatório que a gente aprovou, que já não era muito bom, mas ele era mais... a gente conseguiu assim, não tinha retrocesso. Entendeu? Então ficou uma coisa assim. E o Senado a gente sempre tem a expectativa que dê uma melhorada. E dessa vez deu ruim. Ela atrelou o repasse adicional do Fundeb, que vai ter, a metas das escolas. Ou seja, vai aprofundar desigualdades e descaracteriza o que é o VAR e o VAT, que é para você manter as mesmas condições de todas as escolas. Então, as escolas que não têm biblioteca, que não têm água. Então, não é a questão do desempenho. Sim. Mas tem problemas mais sérios, né? Sim, de estrutura. E aí, ela vinculou isso. Então, estamos com esses dois problemas hoje. E ela não costuma criar muito problema. Não, ela sempre avança, Pois porque é. tá todo mundo chocado. E justo pela mão dela. Isso! Então, todo mundo... Não deu para alguém puxá-la de lado para conversar, não? Então, tá todo mundo lá fazendo esse trabalho, né? A gente também tá tentando, conversando com quem a gente conhece, mas não sabemos o que aconteceu, porque não é da história dela, né? Pois é. Então, mas estamos... Ela sempre foi uma pessoa, vamos dizer assim, do lado de lá que olha pra gente. Sim, nunca aconteceu. Pelo menos que eu saiba. Por exemplo, da outra vez que eles tentaram fazer a mesma coisa, colocar no MDE, Programa Nacional de Educação, a gente não conseguiu barrar na Câmara, mas o Senado barrou, ela barrou. Pois é. Entendeu? Agora Então, essa surpresa, né? nós estamos impactados, ainda estamos absorvendo e tentando ver como que... Mas você acha que consegue reverter pelo menos em parte essa história? A gente não sabe. Porque senão vai ter que ver ou outra fonte. Do pé de meia? Não, no Café, geral. água, um suco, Aí eu queria um café café. puro. Deixa eu falar uma coisa pra você. Pode falar. A Vamos gente- falar da nossa pauta. Não, a gente. Esse Não é café exatamente uma político. pauta. Não é a mesma pauta. Esse café político, a gente teve a ideia para assim, aproximar a FENAJUDE da Câmara, né? E também trazer para cá pessoas que a gente vê que luta pelo servidor. Então a gente também quer mostrar essas pessoas perante todo o judiciário. Isso aí vai ser disseminado, essa fala vai ser disseminada no YouTube e tudo. Então a gente escolheu, a Alice fez o primeiro café, né? Teve aqui há um mês atrás. A gente falou quem seria o próximo. Então a gente escolheu você, porque obrigada. é uma pessoa que tá, uma parlamentar de destaque, que realmente está lutando pelo serviço público. Então a gente quer mostrar para o judiciário, quer mostrar para os servidores isso, valorizar, né? Isso, contar a sua história, valorizar a parlamentar e ao mesmo tempo colocar a FENAJUDE à disposição também do mandato de que for preciso. Então o objetivo do café é mais ou menos estreitamente de relação Estreitar. e valorizar Estreitar os essa deputados relação. que estão realmente lutando por nós. Tá certo. Entendeu? Aí, Essa é a nossa ideia, estreitar os laços com o parlamento, principalmente com aqueles que estão do lado dos servidores públicos e da sociedade, como todo cidadão, né? Porque somos nós que pagamos a conta, é o cidadão. basicamente a gente vai pedir no começo assim para você contar a sua história, né? Tá. Depois falar um pouco só sobre o Descongela e a reforma. Descongela, atinge a carreira de vocês também. Atinge. Alguns A dos judiciário estados que atingiu têm- demais. É porque nós somos judiciário nos estados, né? Nos Então, estados, nos né? estados, não é o federal. Então, porque tem então, isso. aí, né? nós somos 170 mil filiados. Né? Então, é muita gente, atinge muita gente. Entendi. E o povo lá tá louco para isso passar. Toda vez pergunta. Então, a gente vai
fazer um trabalho agora pesado no Senado. Então vamos começar, Cris? Sim. Podemos? Então A gente quer conhecer um pouquinho quem é a deputada Luciene Cavalcante. Como que ela chegou na política, como que ela veio essa carreira da educação e veio para cá agora nos representando no Congresso. Então, eu entrei no serviço público no ano de 2000, como professora de educação infantil na rede municipal de São Paulo. Tinha 19 anos. Aí tinha feito o magistério concluído e passei no concurso. Depois fui fazer faculdade à noite, fiz pedagogia, depois fiz direito também. E fiz toda a minha carreira dentro da educação. Aí eu fui 7 anos professora de educação infantil, depois eu passei no concurso público, assumi como diretora de escola, fui 10 anos diretora de escola, fui diretora em vários cantos da cidade de São Paulo, Zona Sul, Zona Norte. Depois, em 2016, prestei um novo concurso para supervisão escolar e passei. E assumi como supervisora, que é o último cargo da carreira do magistério na rede municipal. E todo esse meu tempo de escola, eu sempre estive muito próxima dos sindicatos. Nunca fui da diretoria, nunca compus nenhuma das diretorias, mas sempre participei, sempre atendi todos os chamados. A primeira vez que eu estive em Brasília foi através do sindicato, que foi em 2003, que foi a primeira reforma previdenciária que a gente sofreu. A gente veio aqui para bater de gabinete em gabinete, para tentar demover os deputados dessa votação. Então, eu sempre estive muito próxima, sempre participei de todos os movimentos do sindicato, sempre fiz a minha formação nos sindicatos, minha formação de visão de mundo. Porque como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu trabalho desde os 15, eu não participei de movimento estudantil, porque eu sempre estudei à noite. Todo o meu ensino sempre foi noturno. Então, aonde eu tive o contato com movimentos sociais organizados foi através dos sindicatos. Então, eu tenho uma visão muito classista nesse sentido, de entender qual que é o meu lugar na história, de entender qual que é o meu lugar na luta e principalmente a importância que tem os sindicatos como instrumento de luta da classe trabalhadora e também a importância da gente ter uma participação sempre ativa na sociedade. Que a gente, com a nossa caminhada, com a nossa luta, a gente forma consciência, a gente consegue fazer disputas, a gente tem muitas vezes que a gente entra em greves. Eu fiz mais de 25 greves, porque teve ano na minha carreira que eu tive que fazer 2 greves por ano, sobretudo na pandemia. A gente fez 2 greves na pandemia, então eu saí da rede em 2022, quando eu fui eleita para vir para cá, e eu já tinha participado de mais de 25 greves. Toda vez eu participei, atendi o chamado, sempre achei fundamental. Então, eu chego aqui com esse know-how e com essa trajetória de ser uma pessoa que sempre esteve junto nos movimentos dos professores, defendendo a educação, participando dos movimentos sociais. E sempre fui do PSOL, sempre me filiei muito cedo ao PSOL, sempre fui organizada dentro do PSOL. Faço parte de um coletivo dentro do PSOL. E aí surgiu, meu coletivo considerou que tinha uma possibilidade e da gente ter uma cadeira aqui no Congresso, e a conjuntura, também essa análise é muito importante. A eleição de 2022, ela foi uma eleição muito importante para o Brasil. Com certeza. E a gente tinha ali tarefas históricas, porque desde 2016 a gente vem com perdas muito significativas, muito significativas. Então, a nossa campanha tinha e tem esse compromisso de fazer
o resgate dos direitos que nos foram usurpados e, ao mesmo tempo, buscar avanços. Foi um divisor de águas essa eleição de 2022. Foi muito importante. Uma coisa que, sei lá, acho que eu nunca imaginei que ele poderia ser eleito, né? E acabou tendo uma votação assim. Em 2019, né? Você fala do Bolsonaro, né? Quando ele foi uma tragédia, né? Foi muito duro pro Brasil. Mas começou em 2016, Exatamente, né? Toda a preparação, a desregulamentação das carreiras, as flexibilizações de leis. Das leis trabalhistas de 2017. Muito fundamentais, ataques à educação, né? A terceirização. Nossa, mas de tudo que você imaginar, liberação de agrotóxico, acabou com os mecanismos de fiscalização, de controle, de transparência. É muito duro o desmonte, que vem vindo desde 2016 até agora. Né? Agora com essa reforma administrativa, né? E no seu primeiro mandato, assim, já teve um grande com a PLP, né? A 21, 23. Esse daí, porque eu tava na rede, tava na base, trabalhando na pandemia, fizemos uma greve de 100 dias, porque a gente não tinha vacina, não tinha EPI, não tinha condição da gente ficar na escola. Então a gente fez uma greve, a gente chamou a greve pela vida, uma greve duríssima que a gente fez. E veio essa LC 173, que foi aquela granada que o Paulo Guedes e o Bolsonaro falou que ia colocar no bolso do servidor, que congelou e sequestrou as carreiras, já antecipando o que vai acontecer, o que eles querem fazer na reforma, nessa farsa administrativa. E quando eu cheguei aqui, eu vim com esse propósito, com essa meta, e falei assim, não, isso aqui não vai ficar assim. Daí eu protocolei meu primeiro projeto. E por que eu tive que protocolar esse projeto? Que já tinham outros. Isso. Mas ou não eram para todas as carreiras, eram projetos específicos. E a gente, como a gente sempre estudou muito, conhece muito de orçamento público, de legislação pública, a gente não queria o que aconteceu com a saúde e a segurança pública. Porque a saúde e a segurança pública, eles tiveram tempo descongelado, que é muito importante, só que eles foram proibidos de lutar pelo retroativo. Então, a gente teve a preocupação de apresentar um projeto que, além de ter o desconto automático, devolução imediata para a carreira dos 583 dias, a gente tirou a trava de que a gente não pode lutar pelo pagamento retroativo. Ou seja, aquele valor, recálculo salarial para trás de quando você fazia jus a sua progressão na carreira. Então, por isso que eu precisei apresentar. E a gente fez uma luta de 2 anos e meio, muita gente não acreditando, mas não é possível, não é possível. Aprovamos em todas as comissões, que é muito difícil, superando a obstrução do Novo, superando a obstrução do PL, que sempre são contra a classe trabalhadora, e chegamos no plenário. E no plenário foi muito difícil, porque o ex-presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, sempre foi contra esse projeto. E eu, junto com uma frente ampla de deputados, a gente tentou de tudo para que ele pautasse. Inclusive, a gente foi até para Maceió. A gente foi lá atrás dele para fazer pressão para que ele não pautou. Quando mudou a presidência, a gente percebeu que ali começava um novo ciclo, mudou os líderes do colégio, a gente foi para cima de novo e viu uma janelinha, uma oportunidade e conseguiu construir nessa que é a pior Câmara da nossa história. A gente conseguiu como um milagre, dia 26 de agosto foi um milagre, porque foi o único projeto que foi apreciado e votado na Câmara, foi o do Descongela. E aprovou desse jeito, valendo para todas as carreiras, desconto automático e garantindo a autorização. Porque como é um pacto federativo, um ente não pode impor um ônus financeiro para outro ente. Você tem que aprovar a lei.
quando a questão é o recálculo para trás. Então, essa parte, que é um avanço que para os militares e para a saúde isso não foi permitido, até isso a gente conseguiu manter, que é muito difícil. Porque não é só a gente ter o tempo na nossa carreira, que vai estar garantido automático. É a possibilidade de cada município, cada estado fazer uma nova luta para tentar fazer esse reajuste para trás também. A gente quer para frente, quer para trás. Então, tá pronto, conseguimos, foi para o Senado. E agora no Senado, isso foi 26 de agosto, nós estamos em outubro, estamos trabalhando imensamente numa articulação, muito junto também com a professora Socorro Neri, que foi a relatora de plenário. Enfim, a gente tem feito um trabalho e a primeira vitória a gente já teve, que a gente conseguiu o requerimento de urgência, né? Com 54 senadores e senadoras falando que precisa ser em regime de urgência. O que isso significa? Que ele não vai precisar tramitar pelas comissões. E agora, o que precisa ser feito? E é muito importante que todo mundo que esteja nessa luta entre nas páginas, nas redes dos líderes do Senado. Líderes de partidos, líderes do governo, da minoria, da maioria e do presidente da casa, porque são eles que fazem a pauta. Porque agora é só pautar. Então agora a gente está naquele outro momento de que a gente já tem a condição para levar direto a plenário e precisa agora construir politicamente essa força, ou seja, eles precisam entender que essa é uma pauta que mexe com o Brasil inteiro. A gente tem um abaixo-assinado de mais de 300 mil assinaturas falando sobre a importância do Descongela. Para o regime de urgência, a gente conseguiu um abaixo-assinado de mais de 40 mil assinaturas. Mexe no Brasil inteiro, são mais de 5 milhões de pessoas pelo Brasil que foram roubadas no seu direito, porque a carreira já é um direito que está previsto na legislação, no orçamento, e imaginar que você vai ter que trabalhar 583 dias a mais para ter os mesmos direitos. E as pessoas trabalharam, né? Não, fora isso, as pessoas trabalharam com recursos próprios, Exatamente. usando a sua internet, usando o seu computador. Nós, na educação, cada escola virou uma base, um ponto de apoio de ajuda humanitária. Os professores cotizavam a cesta básica, davam alimentos para os estudantes. Os governos gastaram milhões com plataformas que os alunos não têm dinheiro para acessar, não têm equipamento, não têm internet. Os professores davam aula por WhatsApp, telefone pessoal deles. Isso só para falar da educação, que é a realidade que eu vivi. Mas todas essas carreiras, por isso que o nosso projeto fez questão de lutar para todas as carreiras. Você imagina o sistema funerário. Como você vai dizer que eles não trabalharam? E eles foram, quer dizer, e outras carreiras de outras, né, fundamentais, a justiça trabalhou o tempo todo. O tempo todo. Eu fui da linha de frente lá no meu estado. Eu sou do estado do Amazonas e oficial de justiça, porque oficial de justiça, naquele momento ali, não era possível a gente fazer uma intimação e ali dizer para um hospital que tem que aceitar aquele paciente que está ali, que o plano não quer pagar, que ele estava morrendo ali com o Covid e o hospital não queria aceitar, porque o plano não queria pagar, e a gente estando lá na linha de frente. E eu vou lhe dizer uma coisa, deputada, naquele momento ninguém estava preparado para aquilo. Né? O próprio tribunal, a senhora acredita que nós, os oficiais de justiça, eles chamaram os oficiais para dizer quem estava disposto a ir a trabalhar. Eu fui uma das pessoas do nosso universo, apenas 20 oficiais colocaram a sua vida ali em risco para se fazer cumprir o direito. E depois eles vêm dizer que a gente não tem direito a receber o que foi congelado. Né? Então, assim, a gente tirava dinheiro do bolso para a gente comprar nossos EPIs. Eram máscaras, era os paramentos para a gente utilizar, luva e tudo.
álcool em gel, nós compramos, até que eu fiz um requerimento. No começo, lembra que você tinha que, por CPF, você comprava por CPF na farmácia que não tinha álcool, você tinha cota. Eu fiz um requerimento. A produção farmacêutica não estava preparada para Não, aquele não momento. estava. O que tinha condição de ser fabricado por todas as empresas no Brasil não dava 1/10 da necessidade de uma única cidade. Exatamente. Então, por isso que foi cotizado, porque não tinha produção, teve que importar álcool em gel de outro país. Não estava preparado para a demanda daquele momento. Eu fiz um requerimento, eu lembro para o sindicato na época, porque a gente estava afastado da direção do sindicato, para que ele providenciasse os EPIs, o álcool, essas coisas todas, não só para os oficiais de justiça da capital, para os motoristas também, para encaminhar para o interior. A senhora sabe o que significa a gente mandar uma caixa com EPIs para uma cidade, por exemplo, que está a 700 quilômetros de Manaus, como Tabatinga, por exemplo, que está na fronteira com a Colômbia? Era 4 dias de barco para chegar lá com uma caixa. E o sindicato chegou, o tribunal não. Depois de, meses, foi que o tribunal começou a fornecer os equipamentos para a gente naquela época. Então, assim, a gente teve que... Eu entendo o que a senhora fala, porque nós fizemos a mesma coisa. Nós tiramos do nosso bolso para a gente se manter trabalhando dentro do judiciário. Eu acho que essa é uma das pautas mais urgentes, de maior justiça, porque a gente não está nem falando aqui de avançar nas carreiras, na valorização. Nenhum benefício adicional. Nada, a gente não está criando nada, não. A gente está falando de uma situação que foi confiscado esse tempo de trabalho. Quer dizer, uma visão não apenas assim, gerencialista ao máximo, neoliberal, mas escravocrata. Porque você trabalha, mas você não faz jus ao seu trabalho. Então é como se você não tivesse trabalhado, é isso que eles estão querendo dizer. E nos piores momentos, né? Sim, Isso sim. Né? A situação não piorou no nosso país porque os servidores públicos responderam ao chamado, fizeram tudo o que podia ser. Por isso que esse é um projeto nosso prioritário e mesmo numa conjuntura extremamente adversa, a gente conseguiu essa vitória, porque é uma vitória, talvez... significativa. Não, talvez a maior, mais recente para todos os servidores, porque a gente vem desde 2016 com muitas perdas, é muito difícil a gente avançar da forma como a gente avançou, recuperando um período da nossa vida de trabalho. E agora a meta é a gente conseguir o mais rápido possível, quanto antes, passar. As perspectivas são boas. São boas. Agora, tudo depende da nossa correlação de força. Por isso que assim, é toda semana, porque a política é isso. Na hora que tiver uma oportunidade, a gente tem que ir para cima. E não tem, às vezes as pessoas me perguntam assim muito, mas quando que vai ser? Quando que vai ser? Ninguém sabe, só quem sabe é eles, que tem o poder na mão. A gente está disputando. Então a gente não tem previsibilidade de dizer, vai ser dia X, soubesse quem dera eu. Mas não tem como saber. A gente também tem que ajudar, né? Fazer pressão, como fizemos na PEC da blindagem. Sim, que foi um exemplo. Muito rápido. Foi assim uma coisa... Foi. E eles entenderam o recado. Tanto entenderam o recado que enterraram na semana subsequente até a PEC da blindagem. Os deputados se arrependeram de terem votado. Mas não todos, né? Você pode ver, porque foram 344, eu não vi todo mundo gravando vídeo não, porque tem um pessoal, né, que é muito pessoal, né, de um outro espectro aí, da ultradireita, que o eleitorado quer isso também. Acha que tá certo, que tá certo. Isso, ele disser que votou contra, vai perder voto. Isso. Então, mas a PEC da blindagem aí paralisou o projeto da anistia por enquanto e conseguimos o IR, né, a isenção do IR. E essa é uma grande vitória. Porque, praticamente unanimidade, né?
Não, foi unânime. Foi votação unânime. Agora, teve deputado que estava no Que plenário... tentou Não, e não obstruir. votou. Ah, é? É porque foram 493 votos a favor e nenhum contra. Nenhum contra. Mas o que acontece? Alguns estavam fora. Aham. Tava em missão. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro conta como ausente, porque ele tem mandato ainda. Então, ele é um dos que não votou. Zambelli presa. Agora, tinha um muito conhecido no plenário que não votou. Quem que era? Feliciano. Ah, ele não votou, isso eu Não. não vi. O PL votou, Votou, eles orientaram, né? mas ele não votou em nada. Você vê? Ele não declarou se era a absurdo. favor, contra ou se ele estava se abstendo. Mas ele é simplesmente contra, não... né? Por não ter Não, votado. ele é contra, mas para não se expor, ele preferiu Ficou não na tocar o dele, dedinho dele. Covarde, né? Covarde. Não, Você é uma covardia Ele é mesmo. mais cara de pau do que covarde, porque tem alguns covardes que saíram de fininho, foram embora, porque deu 493, mas tinha mais do que isso na casa. Quando viram que a votação estava caminhando para o que deu, teve Aí gente foram. que lembrou que tinha que ir não sei aonde, visitar não sei quem, talvez, quem sabe, se eu bater na porta do dentista agora ele me recebe e tal. Saíram de fininho. Pois o Feliciano ficou no plenário. Assistindo de É que a gente camarote, né? estava focado E não votou. muito que não houvesse, porque eles tentaram, Objeção. não só obstrução, eles tentaram que a compensação pela isenção fosse nas áreas sociais. Agora, Arthur os Lira cortes. conseguiu tirar o agro. Né? Não, isso daí eu nunca vi nem ser taxado. Isso daí. Mas eles queriam mais. Eles queriam que a compensação não fosse em cima das grandes fortunas, nem das operações, de algumas operações financeiras, mas na educação e na saúde. Eles tentaram fazer isso. Né? Então, a gente estava muito focado nos destaques, que toda hora aparecia destaque, tirava destaque, não sei o que de destaque, para que não houvesse esse golpe, porque a tradição das casas é de golpe. Então, você tem que estar o tempo todo ali muito focado. E esse Atento, projeto, né? ele é muito importante porque até 5 mil, ninguém, quem ganha recebe até 5, está isento totalmente. Aí ele também dá um desconto progressivo para quem ganha até 7.350. É importante dizer que essas pessoas que ganhavam até 4 mil e pouco, elas já estavam pagando 22,5% de imposto de renda. Quase era a alíquota maior que a 27%, que a próxima já é a 27%. Então, isso é uma pequena justiça tributária, porque toda essa, vão ser mais de 20 milhões de pessoas impactadas por esse programa de isenção fiscal. E 141 mil pessoas que vão pagar que não pagavam. Tudo isso, esse pacote de isenção, vai custar 100 e poucos bilhões. Hoje o Brasil já dá de isenções fiscais para agro, grandes setores financeiras, mais de 600 bilhões. Bilhões. Só para a indústria do agrotóxico são 20 bilhões. E essa é uma das justificativas até do Mozart para que seja aprovada a PEC 006, né? A quantidade de isenções e de... Porque essa história de que não tem dinheiro é mentira. A grande disputa que a gente faz no Brasil é pelo orçamento. Nós somos a nona economia do mundo. Não é verdade que não tem dinheiro, é uma mentira que eles contam de uma forma repetitiva. E essa dupla taxação, quer dizer, você fica contribuindo a vida inteira, essa aberração que primeiro foi para quem recebia acima do teto e agora, depois de 19, com o Bolsonaro, é para quem recebe a partir de um salário mínimo, pode ser confiscado em 14%, quer dizer, um absurdo. E dependendo da unidade da federação, ainda pode usar o progressivo chegando a 21%. Sim. 21, 22. 22. 22. É um absurdo, assim, é gravíssimo. E essa luta, a gente está no STF. E agora,
com a mudança do presidente, porque antes a gente tinha 13 ADINs que estavam sendo tramitando para tornar inconstitucional vários pontos da reforma previdenciária do Bolsonaro de 2019, vários pontos, inclusive o confisco. Nós tivemos formação de maioria, o Gilmar Mendes, que era o último voto que faltava, pediu vistas, aí isso foi em setembro. Obrigada. Em outubro, ele devolve, do ano passado, já faz um ano, ele devolve para julgamento e o Barroso não chama mais, não pauta mais. A gente pressionou muito o Barroso nesse sentido, mas agora mudou o presidente, agora a gente tem o Fachin. E por que a gente fica com esperança? Porque o Fachin foi o ministro que deu voto divergente do Barroso no julgamento das ADINs, da reforma do Bolsonaro. O Barroso falando, nossa, é constitucional, vamos taxar todo mundo, há uma majoração de idade, enfim, o fim, 1/3, né, ele recálculo diminuiu a questão da pensão dos pensionistas, é bem grave essa reforma. Aí ele deu o voto dele, que ele é o ministro relator. Aí veio o Fachin, falou, não é bem assim não. Fez o voto falando, não, ó, tudo isso aqui é inconstitucional. E elencou vários pontos de inconstitucionalidade, entre eles o confisco. E a partir de então, os outros ministros começaram a seguir o Fachin, excluindo o Fux, que não por acaso seguiu o Barroso. Não por acaso. Então, nosso movimento agora é de incidir de novo no Fachin, né? E é muito importante que todas as entidades também peçam reunião com ele, né? Falem com ele para ele voltar esse julgamento, para que a gente possa acabar com pelo menos essa parte esse primeiro ataque, né? Do Bolsonaro. E então essa mobilização ela é essencial para a gente poder trazer justiça, e é muito importante a gente lembrar que essa PEC, essa questão previdenciária é algo que a gente tem que estar com lupa, sempre vigilante, porque vocês se lembram da PEC 66, que é a PEC do calote dos precatórios. Quase que a gente ali faz uma mini reforma ali dentro, previdenciária, assim, né? A PEC 66 nasce no Senado, que vamos lembrar que em tese é melhor, né, do que a gente. Aí, e ela vem do Senado com uma nova reforma da Previdência, piorando as condições da reforma do Bolsonaro, tornando obrigatório o confisco e a aplicação da progressão. Mas a PEC 66 foi uma jogada eleitoral ali. Porque ela estava dentro da original, que era que pegava os federais, e como estava próximo da eleição municipal, eles cortaram a PEC no meio e falaram, segura dos estaduais e municipais e libera dos federais. A 66 surgiu aí. Sim. Era proposta igual dos federais para estados e municípios. Não era para ter nenhuma diferença, era para ser cota e cola. Por isso que os prefeitos estão dizendo o seguinte, tem que botar para os municipais o que foi feito com os federais. Por isso que eles querem equiparação. Enfiou a faca quanto? 30 centímetros? Não vai enfiar só 10 centímetros no outro, enfia igual. Então, aí ela veio a lei do calote dos precatórios, com a reforma e com a possibilidade... O calote dos precatórios foi contrabando, porque não era para estar naquele texto. O texto então, era exclusivamente previdenciário. Então, aí, além disso, teve a questão da flexibilização dos pisos para os municípios. Os municípios, até 2035, não precisariam cumprir os pisos da saúde e educação. Aí chegou pra gente na Câmara. Na CCJ, a gente passou um ano brigando e conseguiu tirar a questão da reforma da Previdência, da PEC. Aí abriu comissão especial. Quando abriu a comissão especial, aí a gente fez uma batalha lá dentro e conseguiu tirar a questão dos pisos. E eles tentaram, de todas as formas, voltar à questão da reforma da Previdência. Tentaram na comissão, depois tentaram em plenário, a gente derrotou. Derrotou no voto.
Olha que grave. Porque muitos prefeitos falam e vereadores que eles não têm condições políticas de fazer a reforma da Previdência do Bolsonaro. Mas que se fosse obrigado, o que ele ia dizer? O que ele dizia? Né? Ele era obrigado, eu não concordo, mas eu sou obrigado. Então, aí foi para Senado, o Senado não modificou e aí acabou que ficou só o que é muito grave, que é o calote. Porque qual foi o calote, para todo mundo entender? Eles, antes, eles tinham prazo para pagar os precatórios dos servidores. Porque uma coisa é o precatório dos municípios com a União, que daí eles se resolvem, eles esticaram o prazo. O problema, não temos nenhuma objeção com isso. Agora, os precatórios dos municípios e estados com os servidores são verbas alimentares trabalhistas. Esses, eles tinham que concluir o pagamento até 2029. E agora não tem mais prazo. O que aconteceu com essa PEC? Tirou-se o prazo, o município apenas tem que pagar uma alíquota mínima dentro da sua receita líquida do orçamento. Foi isso que aconteceu. E só na cidade de São Paulo, para vocês terem uma ideia do impacto dessa PEC, a previsão pelo regime antigo era de pagar 6 bilhões em precatórios para servidores. Agora eles vão pagar 2. Não tem mais aquela exigência? Não tem a do prazo, tempo. Né? E isso é inconstitucional. É flagrantemente inconstitucional. A OAB já entrou com uma DIN questionando o ministro, será que é o Fux? Pergunta para a Bia, mas eu acho que é o Fux. Mas, enfim, já está tramitando, a gente já entrou com uma amicus curiae nessa DIN, e eles já pediram informações, já está no prazo de pedir informações para poder formar um relatório dele. Então, agora é incidir para derrubar, porque é inconstitucional. A gente está falando de um direito precatório, uma sentença que já tramitou, já julgou, são verbas alimentares, não tem como você não ter prazo para receber. É o Fux, né? Então, a vida é dura, gente. Então, a gente tem que trabalhar o relatório divergente. E parece que na reforma estão querendo botar isso aí para também não ter um teto, né? De acordo com o arcabouço fiscal, a reforma administrativa é a próxima luta agora. Veio o Fachin também disse, não mexe no judiciário, não é assim que vai mexer no judiciário também, né? O servidor não tem 1 minuto de sossego. Não tem. E lá ainda no texto ainda diz, fizemos 7 audiências públicas, a FENAJUDE está lá, participou da audiência pública, da sugestão, fizemos a plenária, ouvimos 27 pessoas. A única razão das entidades estarem nas audiências públicas naquela comissão geral foi emprestar o nome para eles usarem como se tivessem sido ouvidas. Mas não foi a comissão geral e também algumas audiências públicas nas foram audiências feitas. Públicas também, mesma coisa. Serviu para quê? Mas está lá no relatório como se, então, se as entidades tivessem Não por acaso, na sexta-feira, Hugo Mota disse na Globo News, nós fizemos as audiências públicas e a comissão geral para ouvir as entidades. Isso. E tem uma... e foi o que eu falei para ele. Eu falei, você ouviu, mas não escutou nada. Exatamente. Por exemplo, teve entidade que foi na audiência pública, lá na sala do corredor das comissões, no anexo 2, falou, entregou em papel e depois mandou por e-mail. Foi usado 1 daquele material? Nada. Então, eles usaram a nossa presença para mostrar a lista e dizer, eu ouvi essas entidades. Eu ouvi a FENAJUDE, eu ouvi a entidade A, a entidade B, não sei o quê, eu ouvi fulano de tal, que é especialista, que é professor universitário, que é isso, que é aquilo. Prova que ouviu? Prova, ele mostra a lista de presença. Não ouviu nem o pessoal do GT, né? Não. Ainda ouviu sem ter nada, porque até aquele momento não tinha nenhum texto da reforma apresentada para a gente. Né? Um dos que trabalhou na equipe que redigiu essa coisa foi num evento do sindicato da base de vocês lá em Minas, o Senjus.
Ele falou um pouco do que estava sendo feito lá. Ele foi contratado. Ele foi servidor da Câmara há anos atrás e agora trabalha para uma das fundações. Foi contratado para redigir, pegar o pacote que chegou das confederações, transformar em texto. De quê? PEC, PLP e PL. Gente, eu acho que Gente, eu vou agora... ter que- Agora eu acho que é força total para a gente enterrar essa reforma. Só para as pessoas entenderem, eu fiz parte do GT, a gente nunca teve acesso a esse Fez, mas não texto, fez, né? nunca vimos esse texto, nunca foi discutido texto nenhum. E eu já falei isso publicamente várias vezes, inclusive para eles. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem apresenta a PEC, gente? Pedro Paulo, que é a mesma pessoa que congelou as carreiras dos servidores, porque ele foi relator da LC Mas chegou 173. pra mim e disse que foi ele que enterrou a PEC 32. Não posso. Deixa eu me acalmar. Eu não posso. Lá naquele Conselho de dia, na ética, Câmara. não posso. Aqui, ó. Mas, como disse um colega nosso, na verdade, ele falou quase a verdade. Ele se enterrou na PEC 32. Não, ele não enterrou. piorou, porque é uma PEC piorada ainda. É pior Mas porque... ele vai puxar uma PEC e um PLP de autoria dele que estão parados lá na Câmara. Por exemplo, o PLP de autoria dele, ele disse que o nome daquilo ali é Projeto da Lei da Meritocracia. O que diz o PLP? Baixa avaliação de desempenho? Demite. Está lá o projeto. Não, mas isso tá na reforma. Então, ele está desenterrando isso. Mas tá na PEC. E a outra PEC é aquela que diz, se o município ou o estado tiver com dificuldade financeira, a primeira coisa que faz é congelar salário. Não paga verbas, por exemplo, diárias. Como é que o servidor do judiciário, o oficial de justiça, vai se deslocar se não vai ter pagamento de nada? Por quê? Porque o estado não tem dinheiro, porque o município não tem dinheiro. Não, mas é pior, porque ele tem dinheiro, mas como vai ter o arcabouço municipal, estadual, ele não pode investir. Eu sei, mas esse projeto já existe desde mas você percebe 2018. Que é mais perverso ainda? Eu sei, essa PEC que diz isso está lá desde 2018. E o PLP está desde 2014, quando ele ainda era deputado do DEM. Então o cara que faz uma PEC dessa e um PLP desse... Mas ele não fez isso sozinho, ó. Quem assina, olha só, gente, presta atenção. É o Pedro Paulo, que é um velho inimigo dos servidores públicos, ele odeia os servidores públicos. Zé Trovão, aquele que anda com uma tornozeleira. O Van Hatten, que é o líder do Novo. Inclusive, hoje, tanto o Van Hatten quanto o Zé Trovão foi aberto o processo na Comissão de Ética contra eles por conta do motim que eles fizeram. São esses 3 deputados que protocolam a PEC, que estão caçando mais apoio, porque eles precisam de 171 votos para protocolar, e a Fundação Pessoas na Frente. Quem é a Fundação Pessoas na Frente? É a Fundação Lehman. São essas pessoas que estão por trás dessa proposta de PEC, que é uma demolição das carreiras, um achatamento das carreiras, é o fim das carreiras, implementação de subsídios através de metas assim absurdas, livre para demissão. Bônus, né, sim, por produtividade. Mas o bônus tem o pior de tudo. Ele exige, ele não prevê, ele exige assiduidade total. Certo? Certo, exatamente. Aí eu falo o seguinte, Justiça Eleitoral me chamou para ser mesário. Eu tenho direito a uma folga. Não posso ser descontado, porque eu trabalhei na eleição, certo? Certo. Mas eu estou no meu local de trabalho? Não. Então a minha produtividade naquele dia é 0. Eu não tenho mais direito ao bônus porque eu fiquei um dia de folga. Uma servidora em licença maternidade vai ter direito ao bônus? Mas não. É o que já está acontecendo no estado de São Paulo. Sim. O Tarcísio e o Ricardo Nunes já estão antecipando, e outros governos de extrema-direita, penalizando os servidores. Você não pode adoecer. Então, se você tem um câncer, você é responsabilizado, você vai diminuir o seu salário. Sim. E você perde pontos na assiduidade que daria direito a você pegar o bônus lá no final do ano.
Dos 12 Agora, meses. os municípios onde quem está assessorando é o movimento Pessoas à Frente, todos já implantaram isso. Sim, eu sei. Está cheio de prefeitura pelo interior de São Paulo, interior de Minas, interior de Goiás, Mato Grosso, está cheio de município que já faz isso, já implantou. Você quer bônus? Então tá bom, você não falta. O que está acontecendo? Pelo que a gente vê dos sindicatos dos Mentira, mas não municipais. férias, né? Não, as pessoas vão trabalhar doente. Doente. Vai ao médico, o médico é um fala assim, toma um absurdo, atestado, não, é fica uma semana em casa, o cara assim, esconde o é um atestado e some. retrocesso, assim, é uma indignação, é uma vida indigna. Então, assim, a gente já vê ensaios dessa lógica gerencialista, punitivista, em alguns governos de extrema-direita, como lá no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, eles já estão fazendo, a gente está tendo que derrubar tudo isso na justiça, porque é óbvio que isso é ilegal, é óbvio que isso é inconstitucional, isso fere Até os o momento tratados. em que eles ponham na Constituição, deixa de ser. Não, mas aí a gente vai ter que brigar no STF, Não, eu sei, mas né? o objetivo deles é esse. Vocês estão dizendo que é ilegal? Eu ponho na lei. Isso. Vocês estão dizendo que é inconstitucional? Eu ponho na Constituição. Mas é inconstitucional, porque o Brasil também é signatário de tratados internacionais. Exatamente. Inclusive, o que faz com que o Fachin faça o seu relatório divergente na questão da reforma da Previdência do Bolsonaro são os tratados internacionais que o Brasil é signatário, que fere a dignidade da pessoa humana. Então, só que é uma luta de anos para a gente poder rever, desfazer isso. Por isso que agora, o que a gente tem que fazer? É ir para cima dos deputados, que eles não podem assinar a admissibilidade dessa PEC. tentar barrar isso. Sim, né? já nem aceita. Nem aceitar, Então, nem aceitar. quem serão esses 171 deputados que vão dar aval para esse absurdo que todos Pra ser esses protocolada absurdos... essa PEC. Isso, então, a nossa luta agora é essa. A primeira luta que a gente tem E a gente é já de conversar começou com a os campanha 513 da frente deputados. parlamentar para isso. Sim, dos 513 deputados, a gente até, Atuar no nas nosso bases, coletivo, né? a gente tem uma plataforma de mobilização também, que a gente está usando lá no estado de São Paulo, para os servidores, as servidoras, os familiares, amigos, entrarem em contato com os deputados para pedir para não, essa PEC não foi discutida com ninguém, é uma mentira falar que houve discussão, ninguém conheceu o texto, Não, conheceu o texto depois do que foi sai publicado. na imprensa que um grupo, parece que é um grupo pequeno, né? Um grupo de deputados se recusou a assinar. Quem? PT, PCdoB, PV, se recusou a assinar, mas espera aí, eu vou assinar um documento que eu não Nunca sei. viu, né? Eu nunca vi. Não, é gravíssimo, gente. A gente tá aqui, mas assim, Gente, eu ó, vou ter é que sair, muito Então, importante obrigado. mesmo. Que eu tenho uma plenária nacional sobre a reforma. É muita. E quem vai fazer a exposição inicial sou eu. Então, Obrigado, vai meu lá. amigo. Obrigada. Aliás, você fez falta na plenária de domingo à noite. Né? Que a gente já tinha outras agendas, mas eu tô mobilizando muito Eu também mandava o meu mensagem, cadê ela? meu Cadê estado de São Paulo. A gente, inclusive, na quinta-feira, ela? vocês Amanhã, têm não sei representação o lá em horário, São mas Paulo, vai ter né? a reunião Temos, na frente sim. lá na Então, na Mas você quinta-feira, eu já vou fazer Mas eu uma vou avisar de plenária qualquer em forma. São Paulo pra gente mobilizar. Sim. Aí, se vocês puderem mandar a Na representação, quinta-feira. tá? agora, São Paulo. na Gente, quinta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal, a gente já vai fazer uma plenária de mobilização na cidade. Amanhã. Tá. A gente já vai fazer uma mobilização na cidade de São Paulo. E a gente já está com um calendário de lutas na cidade, no estado de São Paulo. Vou também, até hoje eu fechei que eu vou dia 20 para Curitiba, né? Também ajudar lá no debate. Estive semana passada no Ceará também para ajudar no debate. E é isso, a gente tem que ir para a gente cima tem com representatividade no tudo. Brasil todo. O que precisar, a gente está à Nós disposição chegamos para levar agora pessoas. de Curitiba e toda a discussão do nosso Conselho de Representantes foi em cima da reforma administrativa. É muito grave. É. Porque assim, ó, e aí não é apenas a PEC é muito perversa, gente, porque assim, ó, não é apenas que ele institui a meritocracia. Ele retira critérios objetivos de avaliação e abre caminho para critérios subjetivos. Ou seja, é o vale tudo.
É o vale tudo. Além aí quando a gente olha a questão das carreiras, que não tem mais carreira, agora é tudo subsídio por metas, por bônus. A parte maior e a exceção salarial, porque ele coloca que vai ter o salário inicial, não pode ser 50% do final. O final não pode ser maior de 50%. Quer dizer, ele achata total, faz uma planilha única para o Brasil. Assim, fere o Pacto Federativo. Você não tem noção, porque é cláusula pétrea. Você percebe que a gente vai ter que fazer, porque não pode mudar, nenhuma PEC pode mudar, é cláusula pétrea, né? Até vista a iniciativa também podia. Deveria vir do executivo, é muito. E o governo não é dele, interesse dele fazer esse tipo de movimentação. Mas ele abre caminho para que os cargos comissionados sejam mais valorizados. Ele acaba com os concursos públicos, porque para fazer concurso público, além de você fazer um estudo provando que você precisa, você ainda tem que fazer um estudo comparativo que a terceirização não é mais barata do que fazer. Está escrito isso na PEC. Ele terceiriza, ele abre as portas para toda a privatização. Então, ele foi mudando, é muito grande, né, só na Constituição. Ele muda até os princípios da administração pública. Ele muda os princípios. Assim, é bizarro, é escandaloso e é grave. E além disso tudo, ele ainda cria os arcabouços fiscais. Isso. E isso que as pessoas precisam entender, que já é o que a gente passa aqui no Congresso Nacional. Por isso que a gente votou contra. Porque o que acontece com a lógica do arcabouço? Ainda que você tenha dinheiro, você não pode investir. Fazer. Então, o prefeito, o governador vai falar aquilo. Eu queria, mas não posso. Mas eu não posso, porque tem a lei. Melhor Lembra quando surgiu a lei de responsabilidade fiscal? Vocês lembram dessa história? Que a gente não podia lutar por valorização, porque ia bater na lei de responsabilidade fiscal? Vocês lembram dessa conversinha? Não vai ter reajuste, porque... É o teto, tá no teto, o teto é 2%, o teto é 1%, não sei o quê, tá dentro da lógica do arcabouço. Quer dizer, é a paralisação de todas as políticas públicas, de todas. Então, assim, é gravíssimo, é gravíssimo. A gente sabe que a gente tá no final do ano, a gente sabe que tá todo mundo cansado, né, que a gente vem de jornadas de lutas. Respirar direito, ter que mas a gente tem que se agarrar junto aos sindicatos, tomar fôlego, porque senão eles vão vir com tudo. Nós recebemos, assim que saiu o texto da reforma administrativa, nós recebemos o relatório da Concílio, né? E ela vem ali enumerando todas as coisas prejudiciais para o serviço público. E como a gente estava, como eu lhe falei, tivemos o nosso encontro de representantes lá em Curitiba, e o assunto foi só esse. Reforma administrativa. E eu parei um pouquinho para ler e percebi o quanto as mulheres serão afetadas dentro dessa reforma. Sempre, todas as reformas, todas, a do Bolsonaro também. Desde a de 2003, todas as reformas, sejam elas previdenciárias, administrativas, elas carregam em si um machismo institucional que pioram muito as nossas condições. De todas e nós as formas. somos atingidas não só como servidores, mas como usuário do sistema também. E como mulher, como responsável do cuidado. Ou seja, as mães atípicas que precisam se ausentar. Não, mas se você tem um pai idoso, uma mãe idosa, o que você vai fazer? Quem vai cuidar dele? Você tem um filho pequeno, filho adoece. Você não atingiu a meta porque seu filho adoeceu. Então, aí você vai ser punido por conta disso. Então, assim, é uma lógica muito perversa que prejudica a mulher em vários aspectos e o serviço público como um todo. Por isso que o momento agora é de chamar as pessoas para essa luta. Hugo Mota e a mesa diretora já falaram que é um projeto prioritário, que ele vai aprovar agora a lei da falsificação, que piratearam, né, e adulteraram as bebidas, né? Ele vai aprovar isso, depois ele tem a questão da segurança e em seguida é a reforma. Ele falou.
E a gente, e ele vem falando, né? E a ideia, porque a gente vai modernizar. Eu fico imaginando, gente, 5.500 e poucos municípios. Tem município, e outra, não tem estudo do impacto financeiro de quanto que vai custar a modernização. Não tem. Da onde que vai sair esse dinheiro? Ninguém sabe. Porque tudo tem que ser modernizado, informatizado. Tem município que a sua escola não tem água potável. Tem município que tem situações gravíssimas de infraestrutura. Tem nem banco escolar pro aluno. Não tem merenda para as crianças. Aí, tem escola que são várias turmas juntas. isso, aí, veja bem, aí esse município, ele vai se modernizar. Como? Entendeu? E o que é ser moderno? Ser moderno para mim é garantir os insumos básicos mínimos O mínimo, que, né? que as pessoas têm direito. Ter dignidade, ter acesso à saúde, à educação, à justiça. É isso. O que é ser moderno? Então, assim, é muito complexa e tem um agravante, que é um debate que o grande empresariado, a grande mídia está aplaudindo. Agora, deputada, é muito fácil a gente falar em modernização aqui nas grandes capitais, Sim. né? Agora, imagina, lá no interior, vamos falar interior da Amazônia, ICMBio aí, para o mateiro, o que é uma produtividade? Como medir a produtividade de uma pessoa, de um trabalhador, de um servidor que está lá no meio do mato, abrindo espaço para passar os pesquisadores, para investigar alguma coisa ali dentro da mata? É um escândalo, porque a lógica do serviço público não é de produtividade com mínimo de recurso. A lógica do serviço público é a garantia de direitos fundamentais, trabalhando com equidade. Algumas pessoas, alguns lugares, algumas situações vão merecer mais recursos ainda do que outros. É outra lógica. E quero dizer que a PEC não traz em nada nenhuma responsabilização do Poder Executivo, que são os poderes responsáveis por implementar as políticas públicas. Ao mesmo tempo que eles apresentam essa PEC, que penaliza e acaba com os serviços públicos, cria lógicas de assédio, de demissão, enfim, todo esse horror, eles acabaram de mudar no ano passado a lei de improbidade administrativa, ou seja, o Poder Executivo só é responsabilizado se houver dolo. O que isso significa? Que a simples conduta de desvio de recursos, de não aplicação dos recursos, não é mais crime. Você tem que provar que ele teve a intenção, agiu com maldade. Olha só! Ou seja, se ninguém já respondia, agora que ninguém responde mesmo. E ao mesmo tempo... eu não sabia disso... Isso, ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles acabaram de fazer também, mudaram as penas da ficha limpa, diminuindo. Aí quando você consegue provar que o Poder Executivo, prefeito, governador ou presidente cometeu crime de administração pública, conseguiu provar. Aí agora a pena dele é reduzida. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eles vêm com essa hipocrisia, com esse cinismo dessa PEC, porque assim, eu tô muito revoltada. Eu tô assim, muito revoltada porque eu sei o quanto os servidores públicos trabalham, de todos os setores, o quanto a gente sofre, o quanto a gente tem sofrido, e pra gente tudo é luta, tudo é luta, tudo vira uma luta. E na mídia só diz que é super salário, que aí ficam vinculando super salário super é salários. 0,06%. Não dá Mas a mídia 1% fala dos super salário servidores. vincula, né? E a gente, o meu companheiro de partido, o Boulos, tem lá um projeto de lei que é para acabar Isso. com os super salários. Eles nunca aprovaram. Exatamente. Eles nunca botaram para aprovar a PEC da aposentadoria dos militares, que é milionária. O governo Lula mandou. Nunca botou para andar essa PEC, e a reforma administrativa não fala nada dos militares. E não fala nada, assim, ó. Quietinha. E mesmo combater, reduziu em 50%. Não acabou com os super salários. Ele colocou um teto de 50% do que eles ganham. Os super salários, foi isso que eles fizeram. Entendeu? Então, assim, é um deboche, é um escárnio
Na verdade, o que ele coloca essa cortina de fumaça para falar que tá. Ai, 60 dias de férias. 60 dias de férias, quem promoveu foi o. Como é que ele chama? O Getúlio. Sim. Foi o Getúlio que fez essa lem que deu 60. Só a magistratura que tem. Só a magistratura. Não, Mas porque aí fica bota lá, parecendo. 60 dias de férias, Quem que vamos tem? diminuir. Bem, a gente não tem. Não. Não tem 60 dias de A férias. gente não vai ter mais nem 30 com a reforma. Professor, quando está em casa, está trabalhando. Fora isso, a gente não para nunca e quando ainda consegue viajar, chega lá e encontra as crianças. Porque é assim que é a nossa vida, é assim que é, mas que tem um negócio assim, que puxa, entendeu? Então é isso, então assim, é muita coisa errada, entendeu? Então é muito indignante, é muito sério, é um debate sério, grave, que exige a nossa mobilização, porque é passar a boiada, é a boiada que eles estão A querendo gente tem que passar. pressionar agora os deputados para que eles Não assinem. não assinem. Porque sem a conivência de 171 deputados, a PEC não caminha. Quando começar a assinatura dos deputados, olha, vamos Já logo começou. estampar. Então, mas sabe qual que é o problema? A gente só descobre quem assinou depois que eles conseguirem a 171. Eles sabem, né? O Pedro Paulo, o Zé Trovão e o Van Hatten, eles sabem porque eles são os autores. Só eles têm acesso no sistema. Eles que são tão transparentes, que defendem tanta transparência, não divulgam quem foi que assinou. Porque o que acontece? Até eles falarem conseguir a assinatura e entregar para o Hugo Mota, mesmo quem assinou pode retirar a assinatura. Então, por isso que a gente Eles tem já que... tem que assinar com uma margem a mais, né? Porque Sim, se acontecer de No alguém momento eles retirar... têm a maioria, né? eles têm a maioria para fazer qualquer maldade. Qualquer coisa. Eles têm a maioria ampla e restrita lá. Então, é um trabalho de formiguinha, porque todo mundo, o servidor público, a nossa vantagem é que a gente está no Brasil inteiro e que a gente está em tudo quanto é canto também. Então, a gente tem sim condições, tem capilaridade, porque com essas pessoas, esses deputados e deputadas que são inimigos do serviço público, não é só não votar, é fazer campanha contra. É ir lá na igreja e denunciar. É ir lá, você vai no seu pastor, você vai lá, pede a palavra e você faz a denúncia. É em tudo quanto é canto que você estiver, você começar a usar os espaços que você ocupa, o seu canal de comunicação, suas redes, as pessoas que você conhece, porque isso é uma questão de política pública, de direitos. O Brasil, nona economia do mundo, riquíssimo, a gente produz muita riqueza e nós temos tanto ainda a avançar nos serviços sociais. Então, a gente não pode permitir que esse absurdo ocorra. É o neoliberalismo tacado. Total, é o neoliberalismo na veia essa PEC. Deputada, a gente queria agradecer a participação aqui nesse café e deixar para a senhora falar umas últimas palavras aí para os servidores do judiciário, servidores do Brasil também, né? Queria aqui agradecer o convite, esse café, mandar um abraço muito especial para todo mundo do judiciário, dizer que vocês podem contar com o nosso mandato, com o nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar, que a gente tem um compromisso de vida em defesa dos serviços públicos. Eu não negocio princípios, eu não tenho rabo preso com ninguém. A gente está aqui, é uma cadeira que a gente conquistou, mais uma, dos trabalhadores e das trabalhadoras dos serviços públicos. E 2025, por mais contraditório que possa parecer, é o nosso ano. É o nosso ano. É o ano que a gente tem possibilidades reais de avançar por um lado e de evitar retrocessos por outro. E isso depende de cada um de nós. Primeiro, da gente compreender esse lugar de sujeito histórico que a gente tá aqui na vida, assim como o Paulo Freire nos ensina, que o nosso tempo é um tempo condicionado, a gente tem determinantes históricos de gênero, de raça, mas a gente não é determinado, a gente não é um sujeito acabado. O nosso tempo é sempre quando, é sempre o porvir. Então a gente faz história, a gente muda a história. E quando a gente faz isso? Primeiro, quando a gente toma consciência dessa realidade, e segundo, quando a gente se organiza. Por isso que estar junto aos sindicatos, nas
confederações é fundamental, porque é na luta organizada que historicamente a gente avançou. Então, parabenizar o trabalho de vocês, parabenizar a FENAJUT, dizer que a gente está junto e que a gente vai até o fim na luta por direitos, na aprovação do nosso Descongela. Toda semana, vocês não tenham nenhuma dúvida que eu penso, acordo, como que a gente vai furar os bloqueios que sempre aparecem, porque toda vez que a gente movimenta estruturas em defesa da justiça, num país com a nossa história de opressão, de exclusão, é óbvio que vão aparecer forças contrárias, mas a gente se unindo, a gente na coletividade, a gente avança, como já avançou e tem condições de avançar mais, de trazer mais dignidade, força e para todos e conquistas, né, para todos os servidores e servidoras do judiciário. Então contem sempre com a gente. A gente agora tem 2 tarefas fundamentais. A primeira é aprovar o Descongela no Senado para que ele possa ser sancionado o quanto antes, e a segunda é enterrar essa farsa, essa maldade, essa covardia, essa falta de humanidade, porque eu tenho certeza que tem um lugar reservado no inferno para todo mundo que faz maldade, que destrói os serviços públicos, porque a gente está falando de direitos fundamentais, estamos falando da dignidade do povo brasileiro e a gente não abre mão desses princípios. Obrigado. Conte com a FENAJUT também para qualquer coisa. Obrigada. Nós temos aqui uma lembrancinha aqui da nossa federação. Ah, que legal. Né? É uma garrafa aqui, a gente receba. Ai, obrigada. E eu também trouxe da minha tipo terra. uma marmite. Uma garrafa térmica. É, também. que A delícia. sacolinha ela é térmica e a garrafinha também. Olha que linda. Olha que chique. E aqui é uma lembrancinha também do meu estado Da da Amazônia, Amazônia. isso, da Amazônia, para Nossa. receba com muito carinho. Meu Deus, a Amazônia, né? O fator amazônico lá, o norte. Ali é difícil. Sei. E com uma reforma dessa, a população vai sofrer mais ainda. Porque o que mais prejudica o povo da Amazônia são as distâncias. As distâncias, porque a senhora imagina, o indivíduo que ele não tem poucos recursos financeiros tem que remar de uma cidade para outra dias. É muito sério. Né? É muito sério. Às vezes ele precisa remar dias e dias subindo o rio contra as correntezas para ter um atendimento de saúde. Sim. Para ele vir votar Sim. na sede mais próxima. Então, assim, defender o fim dessa reforma administrativa é defender esse povo, É defender essa população, que é a menos assistida do nosso país. verdade. São essas populações, porque lá tudo é distante, deputado. Tudo é distante. Tudo é difícil, né? E tudo é difícil. Eu convido a senhora a conhecer o nosso estado, né, para a senhora ver de perto a dificuldade que é. Tanto Porque- é que foi um dos lugares que mais faleceram pessoas primeiro Exatamente, na pandemia. ali eu perdi nessa pandemia minha mãe e minha irmã, minha família. De nós 3 só ficou eu. Nossa. Então, assim, foi uma coisa muito dolorosa. A senhora sabe o que é você ver a pessoa que... O teu familiar, às vezes, não é nem teu familiar, é uma pessoa desconhecida, mas ele caindo ali no chão porque não tem oxigênio para ele respirar. Aquilo foi uma dor, assim, que a senhora não faz ideia de como é que foi. Tanto que o Brasil todo se mobilizou Foi. para atender ali, mas nem toda aquela mobilização diminuiu a dor das pessoas. Porque é irreparável, padeceram. é irreparável. Por isso que é tão importante o julgamento que o Dino já abriu dos crimes que o Bolsonaro cometeu na pandemia. Ele tem que pagar pelo que ele A fez. senhora ali, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, tudo ali dando tudo de si, dando a sua alma, o seu corpo, sua alma, o seu suor, para salvar a vida daquelas pessoas que estavam ali. Aquilo é serviço público. A senhora imagina se uma PEC dessa, uma reforma administrativa, já tivesse sido aprovada naquela época? Então, Quantos milhares mais não teriam sido mortos? sem dúvida. Né? Então, a gente precisa passar isso para a população, que aquele médico que está ali, que o enfermeiro que está ali, que o técnico que está ali são servidores públicos, e são eles que vão cuidar de você, que o professor que está ali, ele está ensinando o teu filho. Ali eles têm que entender que eles são os servidores, que eles que serão atingidos. Uhum. E aí a gente
precisa repassar isso para a sociedade, ela Sim. precisa compreender Sim. que é para eles virem para a luta conosco, da mesma forma como aconteceu com a PEC da blindagem, né? Da bandidagem. Para a gente acabar ali na raiz. Sim, né? tem que matar na cabeça. Mas receba o meu convite para a senhora visitar o estado do Tá Amazonas. A FENAJUDE vai estar lá para receber a senhora. Obrigada. E eu, como cidadã, também estarei. Obrigada. Muito obrigada por a senhora ter vindo aqui, ter dedicado um pouquinho do seu tempo para nos atender. Muito obrigada. Prazer. Agradeço a vocês também. Muito obrigada.